1 Coríntios capítulo 2, nós leremos a partir do verso 6 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, nós pregamos na semana passada, no capítulo 1 dessa carta, e fizemos um contraponto, não nós, mas a própria palavra de Deus, porque a nossa tarefa aqui é simplesmente expor, ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. E Paulo fez no capítulo 1 um contraponto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. E esse texto que nós acabamos de ler, na continuidade do que nós já trabalhamos semana passada, nos aprofunda no entendimento e no conhecimento da sabedoria de Deus. Então Paulo, ele não muda de assunto bruscamente, mas ele continua a trabalhar aquilo que ele estava trabalhando, e agora, portanto, ele vai aprofundar em um dos pontos que ele tinha trabalhado anteriormente. Uma vez que ele faz o contraponto entre sabedoria de Deus e sabedoria humana, agora ele vai dar uma ênfase na sabedoria de Deus. Essas palavras que nós acabamos de ler, elas foram muito relevantes para aquela igreja que recebeu essa carta, porque, como eu disse aqui hoje pela manhã, Corinto era uma cidade grega, não só de cultura grega, mas era uma cidade que se encontrava na Grécia. Portanto, e como vocês já sabem, a Grécia era um local onde a racionalidade, a sabedoria, o conhecimento, a filosofia era muito valorizado. Dessa forma, quando aquela igreja lia as palavras do apóstolo Paulo falando sobre a sabedoria de Deus, que era muito diferente da sabedoria filosófica que os coríntios respiravam e se orgulhavam e até se vangloriavam, essa palavra do apóstolo Paulo é como uma direita muito bem colocada no coração daqueles irmãos. Era uma igreja que valorizava, porque era uma cidade que valorizava sabedoria, conhecimento, e o apóstolo Paulo agora vai falar então, já que eles querem falar de conhecimento e sabedoria, da sabedoria de Deus. E essa palavra é muito importante, muito relevante em nossos dias também, porque nós estamos numa sociedade que é conhecida como a sociedade da informação. Depois das revoluções industriais, nós tivemos a revolução da informação, que configura o mundo que nós temos hoje. Então, principalmente no Brasil, onde as pessoas têm mais acesso ao conhecimento, de algumas décadas para cá, graças a Deus, as pessoas têm mais possibilidade de estudo formal, e é muito possível que a maior parte dos irmãos aqui
tenha um curso superior. É muito importante nós falarmos e refletirmos sobre a sabedoria de Deus. E eu tenho certeza que ao final dessa pregação, você vai compreender muitas coisas e vai poder aplicar muito dessa palavra na sua vida. O nosso objetivo aqui, junto com o texto, é aprofundar no conhecimento sobre a sabedoria que vem de Deus e, naturalmente, como essa sabedoria de Deus pode trazer benefícios para a sua vida. Esse é o nosso objetivo após alguns minutos, quando nós concluirmos. Que você saiba mais sobre a sabedoria de Deus e como essa sabedoria pode trazer benefícios para o seu dia a dia. Então, vamos ao texto. Paulo começa, inspirado pelo Espírito Santo, respondendo para nós o que é essa sabedoria de Deus. Ele diz no versículo 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. E aí ele começa a definir o que é a sabedoria de Deus. Do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Essa é a sabedoria de Deus. E aqui eu vou te ajudar a compreender. Quando ele fala do mistério que estava oculto, ele está falando que a sabedoria de Deus era algo que era misterioso, que estava oculto, mas não está mais. Estava oculto, mas não está mais. Deus tinha pré-ordenado essa sabedoria, esse mistério, antes do princípio das eras, antes da criação do mundo, antes de Deus criar, Deus já tinha planejado, trabalhado o que seria a sua sabedoria e pré-ordenado isso para a nossa glória, para o nosso bem. E aí eu quero recapitular com você o que nós pregamos domingo passado. Aqueles que são atentos já sabem o que é esse mistério que estava pré-ordenado. Mas para você que não estava aqui, eu quero recapitular 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. A palavra de Deus diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, voltando para o texto que nós estávamos analisando, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, o que é a sabedoria de Deus? Era um mistério que estava oculto, e não está mais, que tinha sido pré-ordenado antes da criação do mundo. E aqui, veja como que o texto começa a aprofundar. O que o texto está dizendo para a gente é que antes de Deus criar todas as coisas, antes dele criar a humanidade, antes da humanidade ter caído em pecado, Deus havia determinado enviar o seu Filho ao mundo, Jesus, o ungido, o Messias, o separado, o enviado, o Cristo. Deus já tinha determinado que Ele mesmo, na pessoa da segunda pessoa da Trindade, viria à Terra. Antes mesmo de criar, Ele já tinha pré-ordenado isso. Que Ele viria, Ele morreria, Ele ressuscitaria o terceiro dia. E aí, esse mistério estava oculto, porque isso estava dentro da cabeça de Deus. E aí ele cria e todas as coisas vêm acontecendo. A gente tem pistas e sinais a respeito desse mistério aqui no Antigo Testamento, mas isso não está claro para nós ainda. Quando você olha o Antigo Testamento, tem muitas evidências, muitas profecias, mas não está claro. E aí quando Jesus vem, o mistério que estava oculto é revelado. O que estava na cabeça de Deus e apontado no Antigo Testamento é revelado. O mistério agora fica claro. Cristo veio à Terra, Deus se encarnou. O véu que estava cobrindo foi retirado. Deus se fez homem para a nossa glória. Por que para a nossa glória? Porque todo aquele que nele crê, não somente terá o perdão dos seus pecados, de forma que poderá viver nessa vida uma vida de comunhão com Deus, uma vida abundante, mas temos a certeza que um dia passaremos a eternidade com Deus, desfrutando da glória de Deus. E assim como Cristo tem um corpo glorificado, nós também teremos um corpo de glória, como o corpo do próprio Cristo. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus é o Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus vindo à terra para restaurar todas as coisas. Então, numa perspectiva espiritual,
a verdade mais fundamental sobre todas as questões da realidade da existência é a encarnação de Deus na pessoa de Cristo Jesus, a sua vida e a sua obra justamente para restaurar a realidade. Porque Jesus não veio só para salvar almas, ele veio para fazer novas todas as coisas. Romanos 8 nos ensina que a criação aguarda com grande expectativa. Deus vai redimir, inclusive, o pecado que afeta a criação. Essa é a sabedoria de Deus. Esse é o conhecimento fundamental que vem da parte de Deus. É Cristo Jesus. E a sabedoria de Deus, ela não é compatível com a sabedoria humana. E Paulo vai usar vários versículos aqui desse texto para nos mostrar isso, começando com o versículo 6. Ele fala: falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era. Ele está falando que a sabedoria que ele vai discorrer, que nós estamos trabalhando aqui, é uma sabedoria que vem de Deus, que não é compatível com a sabedoria na perspectiva da sociedade de Paulo e tampouco da sociedade atual na qual nós estamos inseridos. O que é considerado sábio, correto, verdadeiro, científico, não necessariamente está de acordo com a sabedoria de Deus. E na verdade Paulo vai até condenar essa sabedoria do tempo presente, que é maquiavélica, que é egocêntrica, que é egoísta. Vai condenar essa sabedoria que está nos poderosos dessa terra, ou seja, as pessoas que têm poder e que dominam a sociedade, de uma instância ou de outra, de uma maneira ou de outra. Todos eles estão embebidos e embutidos de uma perspectiva, de uma cosmovisão, de um entendimento da realidade que é muito distinto da perspectiva da realidade que há em Cristo Jesus. De forma que o texto continua dizendo o seguinte: esses poderosos dessa era estão sendo reduzidos a nada. Aqui é interessante a gente perceber que a morte não é algo que ocorre quando você completa 70 anos de vida. A morte é algo que nos acompanha desde o nosso nascimento. Ao mesmo tempo que as nossas células estão crescendo, a gente está desenvolvendo até chegar um momento de plena maturidade física, biológica, neurológica. Igualmente, as nossas células já estão morrendo num ciclo que, em determinado momento, a decadência será maior do que a progressão. De forma que nós todos estamos morrendo desde o dia do nosso nascimento. E Paulo está dizendo aqui que aqueles poderosos da época dele, os filósofos, os reis, os governadores, aqueles homens que eram tidos como sábios no seu tempo, eles estavam sendo reduzidos a nada. Porque enquanto o processo de morte ia se efetivando na vida dessas pessoas, e elas iam se endurecendo contra o evangelho, elas iam sendo destruídas, elas estavam sendo reduzidas a nada. Porque o que restou de Sócrates, a não ser o seu nome, os seus livros, na verdade ele não escreveu nenhum, o que temos vem de Platão, vocês já sabem disso. O ponto é, o que restou desses homens, a não ser palavras, a não ser conhecimento, sabedoria, que ainda tem uma influência sobre a nossa sociedade, mas na eternidade isso é nada. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos que criam no evangelho, que como nós vimos aqui semana passada, é considerado uma loucura para quem não crê. Então aqueles irmãos que estavam até passando uma pressão social, como você passa, uma das questões, um dos sofrimentos maiores de todo jovem na universidade é confessar sua fé em Cristo Jesus. Eu me lembro quando entrei na faculdade de filosofia, eu pensava que as pessoas iam debater e tentar me persuadir a abandonar a fé, mas nem isso elas faziam, porque elas tinham certeza que o cristianismo era uma bobeira, algo totalmente esperado, equiparado à mitologia grega, que não deveria nem ser discutido. E aí quando a gente confessava a nossa fé em Cristo, nesse contexto, a gente sofria. As pessoas achavam que a gente era louco. Literalmente eu ouvi isso algumas vezes. E aí Paulo está dizendo para essa igreja que sofria isso ali na cidade de Corinto, de filósofos, de pessoas que tinham conhecimento, e de repente tinha um grupinho de pessoas ali, segundo aqui a carta aos Coríntios, os irmãos não eram muito ricos, eram um monte de pessoas pobres, que criam num Deus que tinha vindo à terra, e os filósofos olhavam esse bando de gente doida, gente pobre, insignificante, que não sabe de nada, tem sabedoria nenhuma. E aí a palavra de Deus vem dizendo que essas pessoas que têm essa perspectiva,
elas estão sendo reduzidas a nada. E aqui é interessante perceber que a sabedoria de Deus, ao mesmo tempo que ela é glória para aqueles que creem, ela traz juízo e condenação para aqueles que debocham, para aqueles que não querem, para aqueles que repudiam a sabedoria de Deus. E no último dia a palavra diz, quando todas as pessoas forem ressuscitadas, todas as pessoas de Adão até a última pessoa que nascer, no último dia todo mundo vai ressuscitar, todo mundo vai comparecer diante de Cristo, que vai estar sentado no seu trono como juiz, e a palavra de Deus diz que naquele dia todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus e confessar, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E esses poderosos que pensam, os homens de hoje, as filosofias atuais, que nos têm como loucos, que pensam que o evangelho é uma bobeira, uma loucura, é mais uma religião no mercado, eles vão saber de fato que o evangelho é a sabedoria de Deus. Então essa sabedoria de Deus, ela não é compatível com a sabedoria humana. Você precisa entender isso. O evangelho, gente, não é mais uma religião. O evangelho é a sabedoria de Deus. Existem muitas religiões no mundo, e nessa perspectiva até o cristianismo pode ser considerado uma religião, mas o evangelho não é religião. Evangelho é Deus vivo, encarnado, morrendo, sendo ressuscitado, derramando o seu Espírito Santo, fazendo o milagre da regeneração nas nossas vidas, se revelando pessoalmente a cada um que crê nele e vem até ele, e invoca o seu nome, sendo salvo e recebendo a vida que há em Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho, a sabedoria de Deus, não é mais uma religião. Então você precisa entender isso. Você não deixou a sua religião antiga e passou a ser batista. Uma das coisas mais tristes é quando as pessoas vão contar a sua história com Deus e elas falam isso, não, eu era da igreja tal, eu era daquela religião e aí eu passei a ser batista. Isso não significa nada. Nós precisamos compreender isso, que o Evangelho é de fato algo sobrenatural, incrível, transformador, glorioso. É Deus, é a glória de Deus se manifestando aqui dentro do tempo, do espaço, nas nossas limitações, na nossa condição terrena. Então a sabedoria de Deus, ela não é compatível com a sabedoria humana. Por isso que ela não é agradável aos ouvidos da maior parte das pessoas. Porque o evangelho vai na contramão do que a sociedade ensina, do que a sociedade prega, dos valores desse mundo e da filosofia presente. Porque a filosofia de Cristo, a sabedoria de Deus, ensina você a dar outra face, enquanto o mundo vai chamar você de bobo. Porque a filosofia, a sabedoria de Deus vai dizer para você ser fiel até a morte, honrar a aliança que você fez com a mulher da sua juventude. Mas a sabedoria de Deus vai te chamar de bobo. Termina isso logo e parte para outra, você é livre. A sabedoria de Deus vai apontar para uma verdade única, objetiva, que é Jesus, e não a subjetividade desse mundo, que diz a verdade é o que você pensa que é verdade. E como a sabedoria de Deus não é compatível com a sabedoria desse mundo, naturalmente o que vai acontecer conosco? Seremos reputados como loucos. As pessoas não vão gostar da nossa pregação e somente algumas pessoas irão crer e receber a sabedoria de Deus. E essa é a grande questão. Quem são essas pessoas que compreendem a sabedoria de Deus? Paulo vai dizer isso no versículo 8. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Dando continuidade ao que nós falamos e transitando para essa nova ideia, todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu. Veja comigo o versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. O que? Cristo. A sabedoria de Deus. Então nós estamos aqui hoje e compreendemos a sabedoria de Deus e cremos no Evangelho, porque o Espírito do Senhor nos revelou. Se fosse por nós mesmos, nós não teríamos compreendido a sabedoria de Deus. É por isso que muitas pessoas leram a Bíblia de capa a capa e não mudou nada na vida delas. E por isso que alguns pegam um folhetinho com um versículo, lê, e aquele negócio tira a alma do corpo do cara e volta, e o cara muda de vida. Porque nós não crescemos na sabedoria de Deus lendo livros. Nós não compreendemos a sabedoria de Deus por causa da nossa intelectualidade. É por isso que em Cristo todo mundo é humilhado,
todo mundo é igual e todo mundo está de joelhos aos pés da cruz, porque ninguém compreende a Deus pela sua própria capacidade. Todos nós compreendemos e crescemos por causa do Espírito do Senhor, que nos revelou a sabedoria de Deus. Versículo 11: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: como que você pode compreender a sabedoria de Deus? Só Deus, só o Espírito de Deus conhece a sabedoria de Deus. Portanto, só Ele poderia nos ensinar e nos revelar. E aí ele vai dizer no versículo 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, ou seja, nós não estamos debaixo da filosofia e da verdade do tempo presente, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que Deus nos tem dado gratuitamente? O amor, a salvação, o Espírito dele. Isso é o fator distintivo do Evangelho. Todas as religiões do mundo podem se resumir em um sistema de retribuição. Você faz e você irá receber. Você faz e você será perdoado. Ainda quando não há Deus pessoal, você faz e algo de melhor acontecerá. É sempre a recompensa da obra do esforço humano. O Evangelho é totalmente diferente disso. É Deus deixando a sua glória, vindo na terra, fazendo tudo, oferecendo a você gratuitamente. E você recebe, é transformado, abençoado, preenchido de glória pela fé. Não existe religião no mundo que tenha essa proposta. Por isso que o Evangelho não é uma religião, é o poder de Deus. A sabedoria de Deus nós só podemos compreender por causa do Espírito de Deus. Versículo 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É por isso que nós falamos de Cristo para algumas pessoas, e a gente desenha, a gente suplica, a gente faz de tudo, e as pessoas não compreendem. Você põe ela para assistir o melhor pregador do mundo, você põe para ouvir o Billy Graham, você fala, você faz, você prova. A pessoa conhece a sua vida, ela vê os milagres na sua vida, mas ainda assim, considera o Evangelho uma loucura. Por quê? O texto é muito claro: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. E aqui, naquela igreja que tinha muita gente arrogante, que tinha estudado filosofia, Paulo, pela palavra de Deus, está trazendo humildade, humilhação para aquelas pessoas. E assim a palavra de Deus nos humilha também nessa noite, e ser humilhado não é uma coisa negativa necessariamente. Pelo contrário, é muito positivo, porque o orgulho não vem de Deus, a arrogância não vem de Deus. E aqui a palavra de Deus nos humilha positivamente, porque nós entendemos que se você está em Cristo hoje, não é porque você é melhor, não é porque você é esperto, não é porque você é inteligente. Se você está em Cristo hoje, é porque o Espírito de Deus te convenceu disso. É porque o Espírito do Senhor abriu o seu entendimento para que você possa compreender a sabedoria de Deus. É muito bonito ver Paulo fazendo essa ênfase. No versículo 13 ele vai dizer: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aqui Paulo faz um parênteses falando da função dele e dos outros pregadores, dizendo que a função deles não era falar das coisas de Deus com a sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus. É por isso, irmãos, que nós, aqui nessa igreja, graças a Deus por isso, nós pregamos o Evangelho, que é a sabedoria de Deus, que muita gente desagrada e vai embora. E não tem problema, irmãos, por quê? Nós estamos pregando a sabedoria de Deus, e é o Espírito de Deus que vai trazer esclarecimento às pessoas. Nós não estamos aqui no empreendimento humano, fazer você se sentir feliz, bem, confortável. Eu poderia fazer isso, eu era bom nisso. Mas aí Jesus me mostrou que a sabedoria de Deus não funciona assim. Nós não estamos aqui para fazer esse lugar encher de gente com palavras bonitas e persuasivas.
Nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus, que é simples e que muitas vezes desagrada a gente, mas quem é de Deus vai compreender, porque o Espírito do Senhor habita em você e Ele vai abrir o seu entendimento e você vai se alegrar com isso. E aqui é um parênteses de Paulo, que nós podemos, nós pregadores dessa casa, aplicar a nossa vida ao nosso ministério. E humildemente pregar o Evangelho e saber que não é quão bom eu seja na retórica, que vai fazer diferença na vida de ninguém. Pelo contrário, é o Espírito do Senhor através da palavra dele, de forma que nós pregadores somos verdadeiramente vasos de barro, e não temos valor nenhum em nós mesmos, mas é o Espírito de Deus através da sua palavra, glorificando o seu próprio nome. Usando pastor, usando jumenta, é a mesma coisa, tudo criatura de Deus. Acho que o pastor é pior, porque é pecador, jumenta, coitado, não tinha pecado nenhum. Usando lá a metáfora do profeta, como o pastor Biratã falou hoje, era até melhor a jumenta, porque a jumenta viu o anjo, mas o profeta de Deus queria continuar no trem errado. Bom, a sabedoria de Deus, caminhando para o final, ela capacita o cristão a entender a realidade do universo e da existência de uma forma diferenciada. Então, nós vimos aqui como que a sabedoria de Deus, ela não é compatível com a sabedoria humana. Nós vimos que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo e o próprio Evangelho. Nós vimos como que a sabedoria de Deus não pode ser compreendida sem o auxílio do Espírito Santo. E aqui Paulo termina mostrando para nós como que essa sabedoria de Deus capacita você a viver uma vida de uma forma diferenciada. Então ele vai dizer isso para a gente no versículo 15. Mas quem é espiritual, ou seja, teve a sua mente, seu coração aberto pelo Espírito Santo para compreender a sabedoria de Deus, discerne todas as coisas. Você pode talvez não ser sábio segundo o padrão desse mundo. Você pode talvez não ter 2 pós-doc. Mas se você tem o Espírito de Deus, você discerne todas as coisas. A sabedoria de Deus na nossa vida nos coloca à frente do homem mais sábio, mais intelectual desse planeta que não conhece a sabedoria de Deus. Porque ele pode conhecer de filosofia, ele pode ser o cientista mais brilhante, e se é brilhante é porque Deus permitiu, e não reconheça talvez isso. Mas essa intelectualidade e o conhecimento do mundo presente não se compara à sabedoria que você tem, que Deus deu a você, que te mostra e te ensina que a ciência vai passar, a filosofia do tempo presente vai passar, mas Jesus e as suas palavras jamais passarão. E nós não queremos ser ignorantes, pelo contrário, os pastores dessa igreja estudam, são pós-graduados, têm mais de uma formação. Nós não somos contra o conhecimento no tempo presente, mas nós não podemos valorizá-lo mais do que a sabedoria de Deus. Porque no final é Cristo em todos. E esse tempo presente e toda essa sabedoria atual vai passar. Por isso que Salomão disse: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Pedro diz que esse mundo vai ser destruído pelo fogo. Se ele está falando literalmente ou metaforicamente, eu não sei. Mas se é literal, eu quero aplicar e dizer para você que o seu diploma que você valoriza tanto vai ser queimado pelo fogo. Seu dinheiro nem vai ser queimado pelo fogo, porque ele agora é digital, eletrônico, mas as máquinas que informam quanto dinheiro você tem vai ser queimado pelo fogo. O ponto é, toda sabedoria, todo livro, todo conhecimento do tempo presente vai ser reduzido a nada. Vaidade de vaidade. Mas a sabedoria de Deus, ela permanece para sempre. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus, permanecem para sempre. Por isso que nós discernimos todas as coisas. E aqueles que são espirituais, e se Paulo está dizendo aqui não simplesmente de cristãos, mas de cristãos que de fato conhecem a Deus e se aprofundaram na sabedoria de Deus e por isso são chamados de espirituais, se Paulo está falando dessas pessoas, a gente pode ir até mais profundo nessa aplicação e aplicar para as questões mínimas da nossa vida. É muito bonito
quando a gente, como pastor, é procurado por uma pessoa numa encruzilhada da vida. Abro ou não abro um negócio? O que eu faço? Qual decisão eu tomo? E aí o nosso papel como pastor, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, nós não somos gurus, nós não somos pessoas que estão aqui para te encorajar, não somos coach, não somos. Nós somos simplesmente conselheiros bíblicos. Então, quando você vem com uma demanda, a única coisa que a gente pode fazer é abrir a Bíblia para você e ajudar você a compreender o que Deus diz através da sua palavra diante do seu problema. E é muito bonito ver que pessoas simples, pessoas como a gente, através da palavra de Deus, têm uma sabedoria diferenciada que se destaca inclusive nesse mundo. Porque nós discernimos todas as coisas. A nossa capacidade, a nossa abertura espiritual faz com que a gente compreenda a realidade de uma forma diferenciada. A sabedoria de Deus em você faz com que você possa viver uma vida plena e abundante, melhor do que qualquer pessoa nessa vida. É por isso que os poderosos desse mundo estão amargurados, cheios de vazio com questões existenciais. Os ricos desse mundo não sabem o que fazer com o seu dinheiro. A maior parte das pessoas do planeta estão infelizes, amarguradas. Mas você, que às vezes não tem o tanto que eles têm, mas tem a sabedoria de Deus, portanto você tem muito mais do que eles têm, você está repleto, você está feliz e você está em paz, porque você tem a sabedoria de Deus. E aí o texto continua dizendo o seguinte: Ele mesmo por ninguém é discernido. Você que tem a sabedoria de Deus não pode ser discernido por ninguém. Aí ele vai citar um texto que está lá em Isaías, capítulo 40, verso 13, não precisa abrir, se você quiser você lê em casa, que Paulo também cita em Romanos 11, 34, naquele hino maravilhoso que ele termina os 3 capítulos mais gloriosos de Romanos, e aí ele vai citar: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta retórica, ou seja, ninguém pode compreender a mente de Deus para que possa dar alguma instrução para Deus. E aí ele conclui: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: assim como ninguém pode compreender a mente de Deus, que é Cristo, e se nós temos a mente de Cristo, as pessoas do mundo não podem nos compreender e não podem nos discernir. Por isso que eles olham para nós e nos consideram loucos, fanáticos, fundamentalistas, misóginos, machistas e todos esses adjetivos negativos que eles colocam para nós, que em tempos passados eram outros, sempre são adjetivos ruins, mas não é importante, porque o que para eles é loucura, para nós é sabedoria e poder de Deus. E nós discernimos todas as coisas, e nesse sentido nós nos gloriamos no Senhor. Não nos sentimos melhores que eles, mas sim, não abaixamos a nossa cabeça, apesar do jugo que querem colocar sobre nós, mas saímos da presença de Cristo, saímos aqui nessa noite com a nossa cabeça erguida, nos gloriando em Deus, sabendo que Deus é mais, sabendo que a sabedoria de Deus nós temos, e o demais, aquilo que Ele achar necessário, Ele vai nos acrescentando, porque o fundamental você já tem. E eu digo a você que está aqui nessa noite, essa palavra talvez mexeu com você. Confesse a Cristo Jesus, se humilhe diante de Cristo Jesus e reconheça que essa religião que você inventou, que a sua perspectiva de Deus, da Bíblia, que o seu cristianismo não é suficiente, que isso é sabedoria humana, que você precisa da sabedoria de Deus. Deixa Deus transformar você, deixa Deus transformar a sua vida. A sabedoria de Deus quer restaurar você, que é transformar a sua existência, trazer sentido, trazer significado. Deus tem uma vida abundante para você, mas você precisa se humilhar, você precisa abandonar a sua sabedoria, a sua religião, o seu orgulho, aquilo que você acha que é certo e errado, os seus princípios, a sua história, a sua tradição, a sua formação, e se humilhar, falar: Deus, eu não sou nada, eu preciso da sua sabedoria. É o único meio que nós podemos obter a sabedoria de Deus, nos humilhando diante dEle e rogando, porque a sabedoria de Deus vem pelo Espírito de Deus. Então eu não posso te recomendar livros, eu posso recomendar você a se humilhar e reconhecer quem de fato Jesus é. Não mais um símbolo de mais uma religião, mas o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Viver segundo a sabedoria de Deus é o melhor caminho para as nossas vidas individualmente e para a igreja.
Resumindo, para nós concluirmos, a sabedoria de Deus é Cristo encarnado, em outras palavras, é o próprio Evangelho. Essa sabedoria de Deus, o Evangelho, não é compatível com a sabedoria humana. E a sabedoria de Deus não pode ser compreendida por mentes humanas, a não ser que o Espírito traga esse entendimento. Então é por isso que você discorda do Evangelho, tira metade da Bíblia fora e tem a sua própria fé, porque você está segundo a sua sabedoria. Humildemente eu te exorto, abandone a sua sabedoria e peça ao Espírito de Deus para abrir o seu entendimento, para que você compreenda a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus capacita o cristão a entender a realidade de uma forma diferenciada, como aquele que não é cristão não pode perceber. E a gente conclui com essa máxima, que viver segundo a sabedoria de Deus é o melhor caminho para a sua vida individualmente e para nós como igreja. Nós escrevemos sobre isso no boletim hoje. Nós não queremos que a nossa igreja cresça de qualquer maneira. Isso aqui não é um empreendimento humano. É a sabedoria de Deus. É o Evangelho, é a palavra de Deus que vai nos direcionar, vai nos conduzir. E muitas vezes isso vai ser maravilhoso, muitas vezes isso vai fazer doer um pouquinho, porque muitas vezes a palavra de Deus traz correção e disciplina, mas nós estamos debaixo da sabedoria de Deus. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos.